Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Nírio e Marcelo Cirim. Olá, boa tarde. Mais um programa Crianças do Século XXI, diretamente do Instituto Chico Xavier. Estamos aqui com mais um programa, mas antes disso, vamos dar boa tarde a vocês que estão nos ouvindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carmen, Lúcio. A todos os nossos ouvintes, nosso programa entra no ar pela Rádio Vivência Espírita, pelo YouTube e Facebook, e também fica gravado na playlist da rádio. Nosso programa ele é retransmitido pela TV Espírita Nosso Lar da Bahia, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e o Web Rádio Sementes do Amor, no Mato Grosso do Sul, no YouTube. E hoje, né, Carmen, nós temos uma programação aqui muito interessante. Né? Bastante interessante. Nós estamos aqui com o nosso amigo, o advogado, o Dr. Anderson Leite, e ele vai falar a respeito de Eneagrama para criança e adolescente. Bom, ele vai explicar para a gente o que é Eneagrama, como é que funciona, como é que a gente aplica isso para criança e adolescente. Então, boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Anderson. Obrigado. Boa tarde, Marcelo, Carmen e os telespectadores. É curioso isso, né? Como um advogado vem falar sobre Eneagrama para crianças, né? E a gente vai vendo que são os caminhos que a vida leva a gente, principalmente de aprendizado, né? Com toda certeza. Isso é importante, né? Porque todos as... quer dizer, você vai explicar para a gente o que é Eneagrama, se é uma... eu não sei nem falar, é uma ferramenta, né? Uma terapia, o que é, né? Então, você vai explicar para a gente e todas as ferramentas que a gente utiliza, né? Seja na terapia, seja no desenvolvimento humano, coach, PNL e tudo, sempre tem uma possibilidade da gente trabalhar com as crianças, né? Que, na verdade, é o momento do desenvolvimento. Então, eu acho que seria uma ferramenta interessante para esse trabalho. Mas é você que vai explicar para a gente o que é, de verdade, Sim. O que é o Eneagrama, né? É isso mesmo. Eu vou começar trazendo, para quem ainda não conhece, né, o Eneagrama é um nome, é uma ferramenta já bem antiga, até milenar, mas é um nome que pouco se ouve falar. Eu considero que é uma ferramenta de autoconhecimento e que, por isso, por si só, já é importante ter essa percepção, porque quando a gente fala em evolução e aí até do que nós vamos levar para as crianças, é aquilo que a gente vivencia. Então, sabemos muito bem aquela teoria que explica por que a máscara de oxigênio ela cai no avião e ele, quando cai, né, nas instruções, eles falam: primeiro o adulto coloca em si mesmo para depois colocar na criança. Eu gosto de começar a abertura desse ponto falando sobre isso justamente porque as crianças elas são importantes, são referências para nós, o tamanho e a importância que damos no cuidado com elas, mas o adulto, por que lá no avião ele tem que inalar o ar primeiro? Porque se ele perder o ar, ele não consegue socorrer a criança. E eu trago essa analogia, Carmen, para dizer para os nossos ouvintes isso, que sim, é importante, mas é importante que o adulto olhe para ele. E aí, como ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta milenar, mas que ela já traz para o adulto a melhor percepção de como olhar para a criança e também olhando para ele, né? A gente vê muitos casos aí que se busca terapia ou psicologia para as crianças e os pais, na verdade, nós, pais, às vezes precisamos mais do que as crianças. Toda certeza, Anderson. Você tocou um ponto importante aí, porque é óbvio que, como a gente trabalha muito com família, eu trabalho com família, com crianças e adolescentes, que a gente percebe o seguinte: muitas vezes o maior problema da criança, infelizmente, são os problemas dos pais. Né? Então, acho que olhar para o adulto, e nesse caso é importante, para que a criança não fique doente. Então, uma criança doente, uma criança com problema, uma criança com dificuldade, significa que está acontecendo alguma coisa com os pais. Então, eu acho que você tocou num ponto importante aí. É isso mesmo, Carmen. Não tem como desassociar. Se nós viemos, e nós viemos, né, na célula de evolução, que eu considero que é a família, cada membro ali tem um papel no crescimento do outro.
E o papel de pai e mãe é realmente importante, mas é entender também que eles foram crianças. E com essas experiências deles, eu vou até começar numa abertura diferente trazendo isso, Carmen, porque o que eu fiz? Eu fiz um estudo que buscou, dentro do Eneagrama, e eu, antes de entrar propriamente do que é Eneagrama, mas assim, o que lá cada criança teve ou deixou de ter que fez com que ele desenvolvesse aquela personalidade. Então, nós sabemos que a personalidade da criança ela está diretamente relacionada ao aprendizado dos pais, aquilo que eles vieram como missão de aprender, mas entender que nós, a partir do momento que conhecemos as ferramentas e sabemos como melhor lidar com as crianças, não que elas vão deixar de ter traumas ou problemas, mas realmente a gente consegue minimizar bastante isso. E agora entrando, Carmen, diretamente ao nosso ponto principal, que é o Eneagrama, é uma ferramenta que tem a teoria de que ela surgiu através da geometria sagrada, então nós temos lá várias simbologias. A primeira é um círculo, que representa o todo, a tríade, que é o triângulo que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí são outras tríades que temos já na história, e o hexágono. Então, todos esses símbolos, eles formam os pontos. E como esses pontos eles se dividem, cara? Ele se divide de 1 a 9. Eles classificam as personalidades de 1 a 9. Então, cada uma delas define um tipo de perfil de pessoa. Legal, sim. Isso é interessante, né? Porque principalmente quando a criança começa a se desenvolver, e você aí a gente vai entender quais são as dinâmicas da criança, né? Porque isso também é importante, porque além do ambiente que ela vive, de pai, mãe e a família, ela tem uma personalidade dela, né? Querendo ou não, ela vai desenvolver baseado nesse ambiente dela. E aí você já consegue descobrir logo, eu não sei nem como é que faz, né? Como é que você descobre um número desse eneagrama de cada pessoa ou da criança? É um cálculo? Como é que é isso? É interessante essa pergunta, porque nós ainda, dentro do autoconhecimento, adultos, nós vemos pessoas que ela consegue passar um ano achando que o perfil dela é um e, na verdade, é outro. Então, assim, a pergunta ela é bem assertiva por isso, Carmen, porque, na verdade, o que acontece? Então, de 1 a 9 são perfis básicos, mas vamos considerar que nós somos um todo. Então, nós temos um dos perfis, que é o que domina mais, que é aquele que a nossa característica é mais forte, mas temos todos os outros. Isso também é bom, porque se você, aquele perfil que eu tenho, eu gostaria, geralmente acontece isso, né? Eu sou, por exemplo, o tipo 1, mas eu gostaria de ser o 8. E aí o que acontece? É saber que a pessoa não é um rótulo. A pessoa é uma personalidade que ela tem os prós e os contras, os pontos de melhoria e aí outros pontos que já são características natas dela, mas ela pode desenvolver as outras. Então, isso é muito importante, é entender que dentro dessa dinâmica, e por isso também é um desafio você se encontrar, você pode ser qualquer coisa. Isso eu diria para você que é uma crença potencializadora aí que nós temos. Acreditar que, embora eu tenha um padrão, eu posso sim desenvolver outras habilidades. Agora, trazendo especificamente, Carmen, como nós... Legal isso, né? Importante saber disso. Como nós temos como referência, tem um teste que se faz, tem um site, e eu já vou deixar, meueneagrama.com. Nesse site tem meueneagrama.com. E aí, esse site, o que acontece lá, você responde algumas perguntas e que elas foram formuladas com base em estudos que ajudam a traçar a principal linha de definir um número. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver que dentro do Eneagrama, mais do que definir, existem, por exemplo, os instintos de cada pessoa, que são 3 instintos, então eles vão variar. Os pontos de movimento dentro do Eneagrama que transitam de um para o outro, que nós chamamos de flechas e asas. Então, são várias possibilidades, mas aquele teste feito, considerando principalmente, dando uma dica para quem vai fazer, considerando a idade de 25 anos. A gente coloca essa referência de uma idade de 25 anos porque é uma idade
vamos dizer, intermediária, porque logo no começo da adolescência, e nós sabemos bem o que é isso, você tem um perfil, e aí talvez depois dos 50 você já tem uma cabeça um pouco diferente, então sabemos que isso é importante. Então, colocar para quem vai fazer mais, para quem tem mais que aquela idade, uma ideia de como ele pensaria respondendo com 25 anos. Ai, que legal, hein? Que bacana isso aí. E aí você coloca lá e depois, como é que funciona, por exemplo, dentro de que abordagem você usa? Por exemplo, você é programador neurolinguística, você é coach, ou dentro do direito, como é que você trabalha com as pessoas assim? Eu gosto de usar o Enneagrama como principal referência para sentir e entender os movimentos da pessoa de evolução. E aí sim eu entro com o que eu conheço, né? Porque tem muitos momentos, tem processos que você vai ver que existem grandes traumas, talvez na infância. Aí ferramentas como a PNL, como a própria hipnose é uma ferramenta muito boa de acesso. Então você vai trabalhando isso. Vou colocar isso de forma mais superficial, ou seja, mais discreta dentro da advocacia, quando você está conhecendo o seu cliente, está entendendo a dor dele. Isso é fundamental para você ter diante de você ali como advogado alguém que você possa falar a mesma língua que a pessoa, mas ao mesmo tempo transmitir a segurança para ela. Então ele quer ter esse rapport que nós chamamos, né? Ele quer ter esse alinhamento. Então o Enneagrama ele é sim a principal ferramenta que eu utilizo por conta disso. Nós tem uma formação em andamento que ela faz isso, ela une todas as ferramentas de coaching, hipnose, PNL com o Enneagrama. Então, isso realmente mostra para a gente que a gente pode unir tudo, não precisa... Eu acredito muito que as pessoas, quando elas se limitam a alguma linha, elas sempre fecham os olhos para as outras. E nós somos seres que estamos, quanto mais abertos ao aprendizado, mais capacidade de entender o todo a gente está. Com certeza, que legal. E essa ferramenta vem da onde? Ela não é brasileira, né? Daqui que é americana? De onde que ela veio? Carmen, os primeiros estudos que vieram de um filósofo armênio chamado Gurdjieff. E aí mais, isso no século XIII. E aí a classificação, que é a que mais nós temos próxima hoje, é de um filósofo boliviano chamado Oscar Ichazo. Então, são ferramentas que são já milenares. Então, temos históricos já do Egito que se utilizava, inclusive a grande ligação deles do símbolo com a geometria sagrada é por conta disso. Então, existem estudos que comprovam que são milenares a teoria, mas passou-se a fundamentar ou a sistematizar isso mais recentemente. Então, no Brasil não está há muito tempo, mas eu diria que em termos que nós temos acompanhado, em termos mundiais, o Brasil ele tem sido bastante pioneiro nisso. Eu acho que essa vontade que o brasileiro tem de engajar e buscar a melhoria é muito legal, porque surgem no Brasil nomes que estão sendo referências em outros países que nem na Europa tem ainda a profundidade que nós temos. Isso nos permite, legal, né? Eu já vi também Enneagrama do Amor, Enneagrama para advogados, não é isso? Eu já vi vários setores assim que o Enneagrama está entrando, né? Eu acho que é bem bacana, abrangendo, né? Isso é importante. Isso mesmo, porque o que acontece? Uma vez que é uma ferramenta de detecção ou de análise do perfil psicológico, e aí o que nós fazemos? Vamos pegar aquele perfil, ou seja, aquele público específico, e vamos trazer o Enneagrama, os ensinamentos dele, para a necessidade. E agora, especificamente falando das crianças, né? E eu vou começar já a falar um pouquinho dos eneatipos. Por exemplo, o tipo 8, que é uma criança, que você já vai perceber logo nos primeiros momentos dela, que é uma criança que ela já tem uma tendência a buscar liderança. A gente chama de o desafiador, mas é o empoderado, vamos dizer aqui, aquela criança que toma e quer defender as outras. Então, é um perfil que se vê desde muito cedo. E antes é bom lembrar que esses perfis eles são divididos pela característica, ou seja, pela maneira que a pessoa, e no caso a criança, enxerga o mundo. Então, nós temos
o que a gente chama de centro de inteligência, que são o emocional, o mental e o instintivo. Então, antes até de saber o tipo da criança, é a gente perceber nela como ela se comporta. Se, por exemplo, em um dado momento, qual a melhor relação que ela tem, ela é mais emocional mesmo. Naquele primeiro momento, ela sente emoção e ela chora e ela se entrega. Não, ela é mental, ela quer que aquilo faça sentido para ela. Ela vai buscar racionalizar aquilo, senão não vai ser sentido, não vai ter sentido aquela ordem que você está dando, por exemplo. E o instintivo não, é aquele que já coloca o corpo mesmo e ele vai para a ação. O exemplo que eu dei do desafiador é aquele mais empoderado, é a criança que vai se colocar diante da situação com o corpo, seja para se defender, para defender um colega. Então, olhar para a criança, como ela trabalha esses centros de inteligência, é sem dúvida nenhuma o principal caminho para a gente começar a entender os movimentos de uma criança. E é legal, por isso, porque assim, os pais podem aprender a lidar com a criança, né? Até os professores, né? Porque às vezes a criança ou ela é muito passiva, ou ela é muito ativa e instintiva, como você está falando, ela vai lá para defender ou vai para brigar, e às vezes a criança, ela é essa personalidade e muitas vezes não é entendida, né? Porque a criança é mal educada, porque a criança deve estar com raiva. Não, tudo bem, pode estar acontecendo uma série de coisas dentro de casa, mas a personalidade da criança, ela tem que ser olhada, né? Eu sempre costumo falar assim, quando a gente quer conhecer uma criança, você vai em festa de criança, por exemplo, e você fica observando as crianças, você vai ver que tem uma que vai lá e fica mandando, tem a outra que obedece, tem uma que fica sozinha, tem a outra que sai correndo que é a mãe, né? Então, assim, você começa a perceber a personalidade das crianças ali, né? Então, é legal fazer uma análise, né? Só com o Enneagrama, você fala, aquela ali é tipo 1, 2, 3, né? Eu acho que isso é bacana, né? Exatamente. Antes até de entrar no tipo 2, eu gostei muito do exemplo, porque a gente aprende muito com eles, né? A gente brinca que está ensinando, mas a gente aprende muito. E aí eu estava olhando o Lorenzo, meu filho, ele tem 6 anos, né? E aí eu fui ver como ele cria rapport. Daí ele chegou com as crianças lá e ficou olhando, aí ele viu o menino passar correndo. O que ele fez? Ele repetiu o movimento. Ele começou a correr também, correu do lado do menino. Daqui a pouco os dois já estavam conversando. Então, assim, não teve aquele negócio que a gente tem de adulto, né? Oi, meu prazer, meu nome é tal. Não. Ele foi se identificando como um semelhante à criança, né? E para a gente, como adulto, muitas vezes a gente se perde nisso. Quantas vezes você deixa de se colocar no lugar da pessoa e você perde essa sincronia com ela, né? Seja aí um advogado com um cliente ou qualquer outra relação, é você entender isso. Como dentro do contexto a criança vai se comportar. E aí é importante destacar que, quando eu falo em pais começarem a identificar o perfil dos filhos, o que nós percebemos é, quando o filho ele está, por exemplo, ou no ambiente de escola, ou no ambiente com outros colegas, é diferente. A gente sabe, né? Muitas mães falam isso, meu filho aquilo é uma coisa, lá ele é outra. E é natural que são ambientes, né? Nós sabemos isso, são ambientes diferentes, e está tudo bem ele ter personalidades um pouco diferentes em cada ambiente. Então, quando ele está num ambiente, por exemplo, escolar ou brincando, fica mais fácil, porque ali ele está mais espontâneo nas suas emoções, então ele não tem muito crivo de, estou sendo observado. Então, este ponto é muito importante. Bacana. Alguma coisa? Só lembrando o pessoal, né, que a gente está ao vivo aqui no YouTube e também na página do Facebook, então só para deixar o pessoal aí avisado, deixar o seu like também para a gente, que é muito importante, e deixando o like que vai fortalecendo aí, espalhando para mais pessoas. Você pode compartilhar, pegar o link e compartilhar para grupos, WhatsApp, Telegram, amigos conhecidos, enfim. Também esse tema que é bastante interessante. A gente tem aqui no chat algumas participações, como a Mara Souza mandando para nós uma mensagem, boa tarde, Carmen, Marcelo e Lúcio, paz e luz sempre, e a Ruth Gomes também mandando boa tarde. Então deixe sua pergunta, sua mensagem aqui, tirar sua dúvida também sobre esse tema que é bastante interessante. E eu queria até aproveitar, fazer uma pergunta para o Anderson, que é o seguinte, né? Que como é uma ferramenta tão antiga, né? Uma ferramenta que mexe muito com essa questão do autoconhecimento, então como é que poderíamos aplicar, por exemplo, o Enneagrama com uma criança ou com um adolescente, que a criança em si ela não tem esse foco da busca do autoconhecimento. Seria mais os pais, né? Os pais
entender o tipo de personalidade ali daquela criança. Mas o adolescente já talvez um pouquinho mais nessa questão do autoconhecimento, né? Eu queria que o Anderson comentasse um pouquinho sobre isso, como a gente pode trabalhar com a criança, o adolescente, né, dentro desse campo do Enneagrama aí. Muito bom, Marcelo, porque o que nós vamos fazer? A gente consegue aqui equilibrar, falar um pouco de criança e adolescente. Vou pegar um exemplo já entrando, eu falei do 8, que é o desafiador, entrando diretamente no tipo 4. O 4, ele já faz parte da tríade dos emocionais. E por que eu falo nele? O 4 durante a adolescência, ele é também considerado como individualista, porque ele é muito introspectivo. Muitas vezes é aquela pessoa romântica, que ela se prende extremamente sensíveis, são extremamente sensíveis, calmas, e aí elas são muito reservadas. Então, quando a gente pega uma coisa que tem me chamado muita atenção, os adolescentes, e aí eu vi já relatos de pais assim, antes de conhecer o Enneagrama, eu pensei que meu filho tinha depressão, porque, por exemplo, o tipo 5, que é um tipo que é focado nos estudos e também muito fechada, ela vai ficar no quarto dela. Então, quando o pai percebe, tem essa distinção, esse é o perfil psicológico do meu filho, seja ele adolescente ou ainda criança, mas o pai também tem essa tranquilidade. Eu não digo deixar de colocar atenção em levar ao médico, e tudo isso faz parte, mas você como pai, quando tem essa percepção de olhar, poxa, esse é um perfil dele, então o perfil dele é emocional de ficar mais quieto, ele tem essa tendência e para ele está tudo bem. Cabe ao pai e à mãe falar assim, olha, eu estou aqui por você, estou com você, me chama quando precisar, porque eles têm esses picos muito fortes mesmo de tristeza, isso é uma característica forte deles, porque você imagina assim, Marcelo, eles têm uma percepção, um sentir muito além do nosso. Então, o tipo 4, ele vê alguém na calçada e ele fala, como alguém... Todos passam e não vê aquela pessoa, um ser humano que está ali, não é um papelão. Então, é uma profundidade muito grande. Isso traz para eles, consequentemente, uma dor muito grande. Então, é você entender que eles sentem diferente da gente, é claro, até pelo perfil psicológico, mas assim, pegando especificamente no caso dos adolescentes, trazer essa compreensão do Enneagrama, seja para o adolescente, perfeito, porque quanto antes ele se conhece, melhor. Poxa, eu sei agora quais são os meus movimentos, no momento de estresse eu vou para tal ponto, isso me deixa mais derrubado. Não, então eu quero ir no momento contrário, eu vou numa flecha de evolução que nós chamamos, e aí eu vou lá e busco um ponto de evolução, por exemplo, um saindo da rigidez dele, que é uma pessoa extremamente controlada, indo para o 7, que é uma pessoa mais... que a gente costuma falar que é a criança do Enneagrama, ela é animada, ela é positiva. Então, são estados mentais que você consegue variar. Então, você, desde criança, tendo essa percepção, criança não, mas vamos pegar os adolescentes, tendo essa percepção, poxa, eu posso também fazer diferentes. Então, isso é muito, muito importante, Marcelo. E uma coisa que eu acho que é bem interessante do que você está falando aí, em relação a essa... como o pai, né, falando, mas eu acho que meu filho é depressivo, e de repente, depois de Enneagrama, eu comecei a ver ele de uma outra forma, né? Eu acho que talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem. Os pais olham os seus filhos adolescentes, acham que estão naquele momento de rebeldia, naquele momento de se trancar muito no quarto, e, na verdade, o que falta é talvez até o próprio pai ou mãe ter essa informação dessa característica, até para entender, né, como lidar com quem está dentro de casa e, de repente, como você mesmo falou, aproveitar essa curva de crescimento, né, que seria interessante de você comentar também, né, como funciona essa flecha de evolução, que eu achei bem interessante isso. Sim, eu vou aproveitar, Marcelo, para falar especificamente do 5, por exemplo, como eu falei, que ele é um investigador, então, por exemplo, trazendo para a prática isso que você falou, de olhar para um adolescente no quarto. Então, o 5, ele é alguém que se aprofunda muito nos estudos. Eles costumam falar que o 5 é um totem, que um adulto dele, você pode clicar ali aquele assunto que vem muita coisa. A maneira dele entrar em contato e se sentir vista dentro da sociedade é assim. Então, quando você entende, por exemplo, que tem um filho tipo 5, é você entender que está tudo bem ele ficar no quarto e é uma pessoa que gosta de ler. Então, como eu vvoi fazer? Eu vou pegar quais os assuntos que interessam para essa criança e vou fazer, olha,
Pô, você gosta disso? Vamos aprofundar nisso, eu quero estudar isso com você. Ah, você já leu esse livro? Então, Marcelo, são maneiras que nós, pais, vamos trazendo essa ferramenta para interagir com os filhos. E não ficar assim, eu já ouvi casos, falam assim, não, aquela pessoa não pode ser, é depressão, é doença. Então, assim, é entender até que ponto você, como pai, conhecendo a personalidade, pode fazer essa ligação. E é justamente o caminho contrário que se imagina, né? Não é desligar dos filhos, é realmente falar, olha, eu estou próximo de você por este caminho, então você sabe como acessar. Falando um pouquinho, Marcelo, das flechas, então nós temos sempre, dentro do Enneagrama, por isso que é importante a gente entender que mais do que um rótulo, um perfil, nós temos movimentos. Então, falando em termos de flecha, nós temos sempre 2 movimentos de flecha. Um movimento que é o movimento de estresse e um outro movimento que é o movimento de evolução, vamos chamar assim, é um momento que você está mais na sua essência. Vou pegar o exemplo do 9, que ele se relaciona ali. O 9 ele é o topo de um triângulo. Então, numa base ele tem um 3 e na outra ele tem um 6. O tipo 9, que é o pacificador, quando ele está no momento de fluir daquilo que é a essência dele, ele vai para o 3. Que o 3 ele traz para ele o empoderamento, é onde ele consegue ser o realizador, ele traz a realização. Então, você vindo ali, obrigado, a assistência é outra coisa. E aí você vê que ele acaba realizando. E num outro momento, quando ele está no momento de estresse, ele vai para o 6. E a característica principal do 6 no ponto de estresse é o medo. Ou seja, uma mesma criança, então, ela tem o ponto dela, que é o pacificador, que é o ponto da origem dela, como ela veio. Então, no momento de evolução, ela toma poder daquilo que ela sabe que tem de essência e vai, se coloca, se posiciona. Já no momento em que ela se sente extremamente acuada, ela vai para o medo do 6 e ela pode paralisar. Interessante, hein? Muito bacana. A dinâmica é muito pergunta? legal. Eu vi que você apareceu. Oi? Lúcio? Fazer pergunta? Você apareceu aí, tá? Então, meu áudio está aberto aí? Está aberto? Saiu. Então, eu acho muito interessante. Eu fiz com o Marco Custódio, o Enneagrama, aqui em São José. Ele veio num programa da Beatriz. Foi muito interessante, porque depois do Enneagrama que eu fiz com ele gostou, ele é 7, eu sou 7 também. E foi muito interessante que depois do Enneagrama minha vida mudou no sentido de observar as coisas. Porque, como o Anderson está falando, é uma ferramenta que ajuda você entender muita coisa das personalidades, de como a pessoa às vezes está naquele momento ou como ela é mesmo, coisas que ela traz. Então isso ajudou muito eu entender. Por exemplo, quando eu estou numa conversa, que eu estou fazendo uma entrevista na questão da psicoterapia ou na musicoterapia, qualquer coisa, eu uso isso para me ajudar a nortear muita coisa, e realmente funciona. Quando eu comecei a usar a ferramenta do Enneagrama, eu falei, nossa, como funciona? E eu fiz apenas 2 encontros, eu não sou tão estudado quanto o Anderson, assim, mas eu pesquiso a parte, assisto bastante vídeo, né? E é uma ferramenta impressionante mesmo, como que você se vê dentro da ferramenta e como você consegue encontrar a personalidade das pessoas dentro da ferramenta, é muito forte. Realmente ele mostra, né, Anderson, os indicativos dos medos, das tendências que a pessoa tem nela, e tá tudo ali, do 1 ao 9. Muito bom, muito bom. Fala, Anderson. Continuando, Carmen, é justamente isso. Conhece-te a ti mesmo. Não adianta, eu ainda acredito que a melhor maneira de nós nos relacionarmos bem com os filhos, com os adolescentes, ou com os parceiros, é isso. É você conhecer, poxa, se eu tenho agora conhecimento do meu perfil e no momento de estresse eu tenho este comportamento, você consegue perceber o gatilho que te leva lá, e aí sim, você consegue desassociar um pouco da parte primária do cérebro, lá de trás, aquela parte bem reativa mesmo, e ter aquele movimento extremamente reativo, e falar, não, agora eu escolho ter um comportamento diferente, eu já sei desse comportamento e sei também que, com base nele, que eu vou desenvolver a minha evolução, né? 2. E ali, ó, legal isso aí.
pegando este símbolo que nós temos aqui, essa mandala, a gente já vê, por exemplo, ali do lado do 9, nós temos o 1 e o 8. Então, isso, além dos movimentos que eu falei, que nós temos movimentos que te levam em momentos de estresse, em momentos que você tem comportamentos em momento de evolução e estar fluindo naquilo que você veio fazer, o 9 ele tem o que nós chamamos de asas. O que são asas? São os eneatipos vizinhos do seu. Então, por exemplo, o 9 ele tem uma asa 1, que é o perfeccionista, e uma asa 8, que tem outros nomes, mas também o autoritário. Então, o que acontece? Nós sempre temos a sua essência, e aí a gente, além das flechas, que já colocamos mais 2, agora a gente está falando de asas, então mais 2 possibilidades de você ter movimentos de evolução. Então, por exemplo, o perfeccionista, e é para alguém que ela vive se perdendo nas rotinas, e ela consegue ter um comportamento de ter planejamentos, isso é muito importante. Então, um 9 com uma asa forte, dominante, que nós chamamos, então, como funciona a dinâmica. Nós temos, na grande maioria das vezes, uma asa que é mais dominante e a outra que a gente chama de reprimido. Então, um 9 com uma asa dominante 1 é um 9 que vai ser extremamente programado, ele vai ser mais meticuloso naquilo que ele planeja. Isso faz toda a diferença para colocar ele em movimento. Que o que se critica, né, do 9 é justamente o quanto ele é apático das situações, ele desassocia do corpo, então chama de preguiçoso, é uma extrema mentira, é maldade isso, mas o fato é que tira e coloca ele em movimento. O 8, por exemplo, como ele é autoritário, você, sendo 9 com uma asa 8, você vai, diferente do 1 ali, você vai com um poder mais de autoridade. Então, você, naquele momento que você precisa se colocar em movimento e assumir o seu local de autoridade numa situação, você consegue também desenvolver isso. Então, quanto mais você conhece de você mesmo e dos movimentos que você pode fazer, você fala assim, não. Agora a gente sabe, né, Carmen, dentro da PNL, uma ferramenta muito, muito incrível é a modelagem. Então, se é possível para alguém, para mim também é possível. Então, você vê um modelo que você quer daquele perfil e você fala, não, eu vou ver os comportamentos que ele tem, as ações e o estilo de pensamento que ele tem para chegar naquele resultado. Então, a gente já vai ampliando as possibilidades de crescimento. Isso no mínimo, um grande poder. Um grande poder, porque você entender que você não é mais o rótulo, né? Tem aquela história de a síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim e vou morrer assim. Eu acho que essa aí é a pior falácia que tem. Não, mentira. Se Deus quiser, não vou morrer assim, vou morrer melhor. Isso é legal. Agora me fala uma coisa. Então, por exemplo, você pode... Aí você descobriu, vamos pegar o exemplo do Lúcio aqui, descobriu um 7. Então, assim, óbvio que tem todas as características desse 7. Então, aquilo que for, por exemplo, menos favorável, por exemplo, existe coisa favorável e existe desfavorável. Então, ele pode melhorar os aspectos não favoráveis para ele. A possibilidade de mudanças, então. É legal porque a gente sabe em que caminho seguir, né, por exemplo. Exatamente. Como ferramenta de autoconhecimento, ele mais do que mapear, ele te colocar uma etiqueta, não gosto muito desse título, mas assim, de delimitar um raio de atuação, ele vai falar para você, olha, Lúcio, você como 7, você tem um perfil assim, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito do 7, ele é considerado o entusiasta do Eneagrama, que é aquele cara que, não, você falou, ele fala, vai dar certo. E dá, na grande maioria dá. A gente estava conversando antes de começar o programa. Então, assim, eu faço o 9, que é o meu eneatipo, faz parte desse grupo de entusiastas, que é aquele, cada um por seu motivo, ele vai achar que dá certo. E a grande maioria dá, por quê? Ele tem essa leveza. Então, quando a gente tem um tipo 1 que na essência, ele é mais engessado e ele vai acessar a flecha dele 7, ele traz a leveza, a alegria, a confiança. E aí, eu vou pegar um exemplo para mim bem prático, que foi para mim no exame da ordem. Das vezes que, quando eu fiz mais, eu tenho que passar na seriedade, lá no 1 mesmo, não tive o resultado que quando eu falei, quer saber, se não passar, eu vou na próxima, e aí, então, tira esse peso. Então, você entender isso, nesse momento, eu tenho um desafio assim,
eu escolho ter um perfil de levar com mais tranquilidade a vida. Olha só, isso para a gente como ser ou espírito em evolução, é você deixar fluir, é entender que as coisas, por exemplo, do que tem que ser, para ele tem que ser tudo programado, é entender que às vezes o que ele programou não é aquilo que é o melhor para o crescimento dele como ser humano. E aí, voltando para a nossa questão das crianças, é também isso, que aquilo que você sonhou para você, aquilo que faz sentido para você, de repente não é o que vai fazer sentido para aquela criança, seguir aquela carreira. E aí, por isso, a gente vê adolescentes assim perdidos, porque ele está entre querer realizar o sonho da mãe, o do pai que queria que fosse tal coisa, e ele, a essência dele, onde ele fica nisso? Às vezes a pessoa passa a faculdade inteira para descobrir que não era aquilo. Ó, te entreguei o diploma, agora eu vou ser quem eu quero ser músico, e aí eu descobri que eu tenho esse talento e eu nem preciso fazer faculdade. Ponto. Então, veja o quanto é importante, né, Carmen, a gente entender esses movimentos. Fala uma coisa, eu coloquei aqui também, é possível a gente falar assim, de uma criança, né? Então você identifica lá uma criança que tem o 1 ou 2, sei lá, do 1 ao 9. É possível que ela mude no decorrer do tempo? Então, até a fase adulta, é possível que ela mude esse número, ou ela vai para um outro, porque você falou que tem o triângulo e tudo mais, né? Então, como é que funciona isso? Tá. Nós vemos assim, ó, essas dinâmicas das mudanças, o que acontece? Via de regra, você tem um perfil que é aquele perfil que é a sua índole mesmo, a essência que você veio. O que nós vemos muito de mudança, Carmen, a criança, por exemplo, o 7, ele representa até a criança dentro do Enneagrama, o quanto ele é livre, despojado, alegre. Então, logo na primeira infância, você vai ver que a grande maioria das crianças, você olha e fala, é 7. Porque ela brinca uma coisa, daí já cansou, já vai para outra, e aí brigou com ela não está nem aí, ela já vai para outra coisa. Então, assim, pouco importa, ela vive o momento do presente. Você não vai ver uma criança que está falando assim, não, o que eu vou fazer daqui a 5 anos, né? Raramente você vai ter assim, uma ou outra vez ela vai lembrar, nossa, aquilo que eu fiz no passado foi legal. Por quê? Ali ele vive no momento do presente. Então, é um dos grandes aprendizados que nós temos com as crianças. E voltando agora para responder especificamente essa questão, não vejo grandes mudanças. O que nós podemos ter muito, Carmen, é variando de ambiente. No ambiente tal, ou seja, eu estou num ambiente de família, eu me comporto com mais leveza, com outras características. Não, no ambiente de um fórum, eu tenho, obviamente, outras características. Então, são movimentos que você tem de acordo com o momento da sua vida, ou de acordo com o ambiente que você está. Então, via de regra, sim, a gente não muda de um ponto para outro, mas essa flexibilidade, ela consegue fluir bem mais tranquilo quando você percebe que os ambientes vão alterar, que aquele momento você consegue ter outros comportamentos. Então, isso é importante, porque não é porque nasce num perfil, você vai estar ali fadado a ser sempre aquilo. Isso que é bacana, né? Agora, quando você já viu, por exemplo, os seus estudos, na tua experiência, por exemplo, pegar você, né? Você é um número, o eneatipo que você falou, e seus filhos são iguais, diferentes? Como é que funciona isso? Porque é interessante, né? Cada um ser de um tipo, como é que isso... Ou são parecidos? Como é que você vê isso? Como é que é a sua vida? Assim? Eu tenho essa curiosidade, naturalmente, eu gosto muito de estudar, então é uma coisa que me chama a atenção. Então, o que eu fiz? Eu fui olhar, por exemplo, o 9, ele é o tipo pacifista do Enneagrama, ele é uma pessoa que praticamente aí, é muito difícil tirar a pessoa do sério, é uma pessoa que transmite paz. Eu tenho, por exemplo, e aí eu sou da tríade dos instintivos, aí eu tenho uma filha 5. Então, ou seja, ela já não só ela é da tríade dos mentais, mas o que acontece? Ela tem um perfil totalmente diferente do meu. Então, você fica pensando aquilo, como isso se relaciona. Aí eu tenho um filho que ele varia bem, eu ainda acredito que ele está numa boa variação entre 1 e 7 ali, porque esses dias eu
eu coloquei uma coisa fora do lugar da gaveta dele lá e falou, não, mas minha gaveta não pode ser assim. Eu falei, como assim? Uma criança de 6 anos, tá? Então você começa a ver alguns movimentos, né? Mas o que eu entendo e que eu já percebi muito, Carmen, e aí é uma base que é uma boa linha para se estudar, é o quanto de aprendizado como núcleo de família tem para que cada um desenvolva o eneatipo. Então, por exemplo, alguém que tem como missão dele, ou seja, como aquilo que é para ele aprender na Terra, ter paciência. E aí ele vai conviver com um filho totalmente impaciente. Você entende? Esses conflitos que geram os aprendizados, né? Então, quando se tem alguém com o elo que se tem de uma mãe para um filho, de um pai para o filho, tende a ter uma compaixão que você vai ter que você não teria por qualquer outra pessoa. Então, dentro desse aprendizado você olhar realmente e vai falar assim, cara, mas esse filho me irrita. E se ele consegue me irritar. E aí você fala assim, cara, então entendi, é por esse o caminho. Ele veio para me mostrar com o amor a ser paciente com as pessoas. Você entende? Para mim, neste ponto, faz muito sentido a dinâmica dos eneatipos, de flechas, nesse sentido, o quanto nós vemos pontos aí dentro de que cada um acredita, mas de que uma alma tem de reajuste com a outra, com aquele perfil que justamente tiraria ela do sério. Ela vai falar, nossa. Então, o deixar vir as minhas criancinhas é nesse sentido, da gente ter um ser que ainda no começo da tenra-idade está começando a despontar as características dele, da personalidade dele, e você com o amor de mãe, com o amor de pai, ir acolhendo. E também você entende que é uma lapidação mútua, né? Com certeza, que legal. É bacana a compreensão disso, né? Isso é bem amplo. Os pais sabendo disso, porque a gente sempre traz pessoas aqui no programa, a gente fala muito a respeito disso, né? Que cada filho é um gatilho, cada filho vai trazer um ensinamento, um aprendizado, né? Uma troca. E é bacana se você logo de cara já sabe assim a possibilidade que ele tem. Então ele nasce com um eneatipo, como você falou, mas ele pode ir tramitando entre outros, mas a base dele é única, né? E aí você vai conhecendo isso e entendendo como é que você vai lidar com essa situação, sendo que você é de né? É um tipo. Né? Então é legal, é bem interessante isso, bem bacana. E para você ter uma ideia, Carmen, a gente, só para não assustar muito, né? Mas além das asas e as flechas que nós falamos, tem um ponto principal que se fala que talvez seja até mais importante do que encontrar ali dentro do eneatipo um número, são os instintos predominantes em cada um. Um é autopreservação, o outro é sexual e o outro é social. Então, vou falar basicamente como funciona a dinâmica de cada um. O sexual, por exemplo, é uma pessoa que ela se conecta mais de um a um. Então, é uma pessoa que a Carmen, ela flui bem, mas ela pega uma pessoa por vez. Ela conversa, faz amizade aqui, e aí depois ela tem uma boa relação com a mãe dela. Então, isso é o que se chama sexual, que na verdade não tem nada a ver com o sexo em si, é para dar uma relação de unidade de aproximação. Já um social, sim. É esse que o próprio nome diz, é aquele que chega e já se enturma com todo mundo. Então, é a pessoa que vai organizar o churrasco. Para ele é muito importante que esteja todo mundo. Você não vai não, por que você não vai? Daí ele vai fazer essa ligação com todo mundo. Então, esses perfis, desde criança, você já vê quando a criança tem esse envolvimento. Ela é mais fechadinha? Não, ela gosta mais, conversa com... E aí tem a autopreservação, que por sua vez, ele sim, ele cuida dele mesmo. Então, ele preserva ali o cantinho dele, ele preserva aquilo que é dele. Ele por exemplo, é uma pessoa que sempre vai ter mais cuidado. O instinto de autopreservação faz com que a pessoa pense no que ela vai comer na janta. Ela acabou de almoçar, ela quer saber o que ela vai jantar. Então, são coisas, parecem bobas, mas são perfis que você vai notando desde criança. Então, essa percepção, para a gente ver o quanto é amplo, né? Só falando desses 3 perfis. E aí, dentro disso, dentro de cada ponto do eneagrama, nós temos uma escala de evolução que vai de 0 a 9. Então, essa escala, por exemplo, você tem no nível mais baixo de consciência os psicopatas e nos níveis mais altos de consciência alguém no nível de grandes figuras como o Gandhi, que vieram e cumpriram a sua missão aqui na Terra. E, na média, o que acontece com
com a gente é ficar flutuando entre o 4 e o 5. Então, você tem momentos que você, como pessoa, você se vê bem inspirado, fazendo aquilo que você gosta, e você vê que você está ali agindo num nível já elevado da sua potencialidade. E aí tem aquele momento de mais tristeza, e aí você baixa o seu nível de recursos. Então, dentro desse próprio, que a gente chama de nível de consciência, tem uma grande flutuação. E nós vemos que essa mudança, essas evoluções, Carmen, elas sempre se dão depois de... Eu tenho visto esse padrão em várias vivências, depois de grandes traumas. Por exemplo, a pessoa perdeu o emprego e aí ela ficou no momento que ela não tinha para onde ir. E ela foi e empreendeu, então ela conseguiu vencer os medos dela, talvez até por não ter outra escolha, né? A vida colocou ela para frente e ela se empoderou e hoje ela é um grande empresário. Então nós vemos que isso eu acho muito oportuno trazer, que momentos de crise, momentos de grandes desesperos são que pessoas também vão para frente, ela sai da zona de conforto, né? E aí a gente entender que isso acontece com gente de ciclos em ciclos e com a criança também. Então, às vezes o que lá atrás para ela foi uma coisa muito triste, um trauma, lá quando ela se tornar adulta, talvez ela encontre alguém que tenha aquele mesmo perfil e ela vai ter uma compreensão diferente e ajudar aquela pessoa porque ela já superou. Muito bom. Maravilha. Fala, Mar. Só registrando aqui a participação do Aécio César, né, mandando mensagem, uma ótima sexta-feira para todos. Ele já faz uma pergunta aqui para o nosso convidado Anderson, que é o seguinte: o Enneagrama analisa 9 personalidades, mas como agiria quando surge uma personalidade vivida em outras existências, interferindo na personalidade atual nas crianças? Vamos ver se eu entendi. Porque aí a gente tem algumas coisas aí um pouco diferenciadas, porque existe sim, o que nós sabemos que é a sintonia. Então, primeiro passo que eu gosto de separar agora falando mesmo de uma personalidade e de outra, aí eu não consegui entender se era a personalidade dela mesmo ou a personalidade alheia alterando o estado de comportamento dela, mas eu acredito que seria... Não, eu acho que é dela mesmo. Dela mesmo, tá. Acho que é dela mesmo. Isso. Porque o que acontece? Nós temos, vamos pegar assim, se nós temos como alma que veio ao mundo, uma caminhada para evoluir, você vem com uma personalidade que aquele momento é a mais importante para você aprender. Então, por exemplo, você tem ali o 7, vamos pegar um exemplo do 7, você tem ali alguém que leva muito a vida na brincadeira, isso é muito legal, mas é um momento da vida que ele vai ser importante para ele se aprofundar em alguma coisa, vai ser importante para ele ter uma certa metodologia. Então, naquele momento da evolução dele como alma, vamos dizer assim, ele vir no 7 é importante. Isso não quer dizer que ele não possa, numa outra, vir em outro perfil. Nós vemos que o perfil de evolução ele vai estar intimamente ligado ao aprendizado daquele momento, daquela alma. Então, não impede não que ele flua e transite entre os 9 tipos. É que também tem uma coisa, né, Anderson? Acho que a gente tem que levar em consideração um contexto, como a gente está falando aqui de uma visão reencarnacionista, né, que o Aécio trouxe. Eu acho que aí também é o contexto, como você mesmo colocou, dessa vida atual, desse momento, do contexto familiar, daquilo que você está formando hoje, né, enquanto personalidade. E, claro, a gente sabe que numa visão reencarnacionista existem tendências que se repetem. Então, provavelmente, numa vida anterior, alguns traços vão ser parecidos com o que eu tenho aqui nessa vida atual. Mas eu acho que também é muito o enfoque do Enneagrama desse momento atual para essa personalidade que está em formação nesta vida atual, né? Exatamente, porque a gente sabe que o futuro é o agora, né? Então, o que nós estamos fazendo agora, já nós estamos trabalhando o nosso futuro. Então, isso é a importância desse estado de presença. E a questão de se relacionar, eu acho, sim, é muito importante. Eu vou até entrar nesse ponto. É legal isso, a gente ter esse ambiente
de discussão aberta sobre reencarnação, porque existe um ponto, por exemplo, nós temos alguns estudos que foram feitos que mostram o que, dentro da infância, fez com que uma criança se tornasse um tipo 1, por exemplo. Então, ela hoje ela é perfeccionista porque ela era validada quando criança, ou um dado momento da fase dele de criança, em que só o que era certo que era reconhecido. Então, olha, parabéns, você arrumou seu quarto. Ele falou, opa, isso é amor para mim. Então, a criança leva aquilo e ela leva tão a sério aquela verdade que aí chega um ponto, ela é adulta, ela não percebe mais, mas a filha dela deixou o caderno bagunçado em cima da mesa e ela vai falar assim, você não está vendo que isso está errado? E vai brigar com a criança. Quer dizer, uma coisa que seria natural, ela está levando a um extremo. Então, um estudo que comprova o que... comprova não, mas que relaciona o que uma criança ou um trauma de criança leva para ela ter um perfil psicológico dentro do Eneagrama na vida adulta, este estudo ele é assertivo, ele acho muito válido. No entanto, quando a gente traz isso para um perfil de reencarnações, é a gente entender que geneticamente nós temos hoje aqui nesse corpo, geneticamente, pelo menos aí os impactos de 7 gerações. Então, nós trazemos aí dentro, sem entrar muito no campo, né, da constelação em si, mas assim, nós trazemos traumas e N fatores que são de aprendizado. E aí, quando você tem um ambiente que se discute reencarnação, aquele ponto que eu trouxe já talvez de uma vida anterior, que eu não aprendi e que ele repetiu na infância, isso eu quero frisar, porque ainda repetindo na infância, gerou o meu padrão de comportamento da vida adulta. Ou seja, não necessariamente a primeira infância ali ou a vida intrauterina, por exemplo, vai ser definitiva para dar aquele padrão de comportamento para a pessoa. Bem interessante. Cara, bem interessante, sabe? Nossa, muito a visão reencarnacionista do Enéas. Gostou dessa? Mais um nicho, né, Carmen, para se explorar. Não eu nem imaginei que pudesse trabalhar, porque nós somos tão complexos, né? Se a gente pegar realmente personalidades do passado, a gente vai falar, meu Deus, nós estamos parecendo multipersonalidades, né? Então, eu acho que olhar por esse ponto de vista aí, nossa, é fantástico, dá um outro enfoque, né? Como eu falei antes, tem o amor, tem para advogados, tem para empresa, ainda tem o reencarnacionista, né? Assim, tem várias vertentes aí para ser analisado, né? Sim, Carmen, aí eu vou trazendo um pouco mais para o lado das crianças. Eu trouxe parte de um estudo aqui e isso é legal para a gente olhar como pais e para a criança mesmo, ter essa percepção, mas vamos trazer a nossa abordagem como pais do que cada perfil do Eneagrama faltou para a criança, para que ela tivesse aquele perfil como adulto. Então, por exemplo, eu trago aqui algumas frases bem curtas de afirmações que os pais podem fazer para as crianças, para trazer para ele um crescimento mais sadio. Então, olhar para as crianças e, eventualmente, uma vez ou outra, durante o dia a dia, fazer essas afirmações. São coisas que os adultos inconscientemente buscam desesperadamente e que faltou para ele na fase de criança. Por exemplo, o tipo 1 é um tipo que busca a perfeição, né? E aí é uma frase que é muito aplicável para o tipo 1, é você olhar para a criança e falar assim, você é boa, você é bom. Então, é você mostrar para aquela criança que ele não precisa ser perfeito, ele é bom como ele é. Então, Carmen, esse tipo de afirmação são coisas que, esporadicamente, que os pais tendo, eu posso até disponibilizar depois, quem quiser, entre em contato, eu mando essa lista, mas, por exemplo, eu não sei o eneatipo do meu filho, mas eu quero ajudá-lo no crescimento. Então, trazer estas frases para a infância dele, e eu vou continuar só são 9, só para deixar isso bem relacionado, para ver a importância disso, tá? Mas assim, o tipo 2 você é querida. Então é uma frase tão simples, mas para alguém, por exemplo, que passa a vida como 2, querendo ajudar as pessoas para que ela se sinta querida, ela, quando criança, ela se sentir querida, assim,
sem precisar trocar com nada, sabe? Sem precisar ser uma pessoa que tira a roupa do corpo para dar para outra. Não que esteja errado, mas eu só estou trazendo, né, a pessoa de maneira sadia, né? Sadia, para reforçar aquilo que ela às vezes está querendo pôr em excesso, né? Exato. Para a vida. Interessante. E o tipo 3, por exemplo, você é amado pelo que é. O tipo 3, ele é um tipo que vai para ação, ele tem uma tendência a se moldar aos grupos, a mudar bastante de característica própria para se enturmar. E aí, quando você fala para uma criança que ela é amada pelo que ela é quase como que você falou para mas é que ela sente que ela pode ser, ela não precisa, por exemplo, vestir a mesma camisa do time que o pai dela veste para dizer que ama ele. Então, você está já validando desde criança a importância dela ter a sua própria personalidade. O tipo 4, você é visto como é. E o visto, nesse sentido, é importante, porque muitas vezes o 4 ele não se sente visto. Então, por exemplo, por isso que se chama muito do diferente, que às vezes, inconscientemente, ele quer ser diferente, mas é porque ele quer ser visto. E quando você fala para uma criança que você a vê, para ela isso é muito profundo, que você está vendo mesmo, né, no sentido de não estar abandonando, de parar, 5 minutos do seu dia e falar assim, olha, eu vejo você. E trazer esse sentido faz muito sentido para a criança. O tipo 5, suas necessidades são importantes para nós. O tipo 5, que ele é muito focado na escassez, é mostrar para a criança que está tudo bem ela ter necessidades e que aquelas necessidades, dentro das possibilidades de um pai e de uma mãe, elas vão ser supridas. O tipo 6, você está segura e protegida. Um adulto tipo 6, na sua nível de consciência mais baixo, é uma pessoa totalmente paralisada na vida, com muito medo. E se ela vem desde criança ouvindo e sentindo dos pais que ela é protegida e que ela está segura, ela vai ter essa segurança como adulto para ir para a vida. O tipo 7, estamos com você ao seu lado. O tipo 7 é quando ele percebe que ele se sente preenchido tendo alguém do lado dele desde criança e ele não precisa não buscar essa pequena alegria em cada coisa, ele pode ter um momento intenso com uma dedicação só. Quando você vira para essa criança e fala para ele que você está com ele, ao lado dele, isso faz toda a diferença. Um tipo 8, seremos sempre leais e companheiros. O tipo 8, ele é muito mal compreendido. Eu tenho grandes amigos do tipo 8 que eu vejo muito isso do lado bom deles, mas eles são muito duros. Geralmente são pessoas extremamente grossas, que ficam, isso é mimimi. É a gente entender que cada um sente a dor de uma maneira. E o tipo 8, ele é assim, mas se lá quando criança alguém tivesse falado para ele que nós, como pais, seremos sempre leais e companheiros com ele não precisaria ser duro com todo mundo e tratar todo mundo como se fossem todos inimigos, que para eles ou você está comigo ou você é meu inimigo. E a vida não é assim. Então, se a criança trouxe essa confiança desde criança, de saber que os pais são leais e companheiros, que eles estão... Claro, todos temos os desenvolvimentos, mas tem esse momento que faz a diferença. E, por fim, o tipo 9, que a sua presença é importante. E não por coincidência, né, mas assim, você levar para a criança do tipo 9, que é aquele tipo também que muitas vezes, para ele está tudo bem, porque os outros estarem bem, para ele é ele estar bem. Mas, no fundo, ele está se enganando, porque nós somos seres individuais que viemos para a evolução, ele também tem a missão dele. Então, um tipo 9 alinhado com a missão dele, ele vai falar, não, eu realmente sou importante. Então, quando eu me sinto convidado hoje para estar aqui, eu, como 9, eu me sinto importante, eu me sinto fazendo o meu papel dentro da sociedade. Então, é você entender o quanto essa relação, Carmen, traz lá na criança a possibilidade do pai falar assim, olha, você é tudo isso. E eu não falo em fazer sermão, mas, poxa, uma frase dessa que você fala por dia, né, Marcelo? Que você olhar no olho da criança, ele baixar na altura dela e falar, filho, eu vejo você como você isso vai fazer toda a diferença para a criança.
Maravilha, isso é quase uma frase sistêmica, né? É Bem uma verdade. coisa É, eu sistêmica da vejo constelação você. familiar, nossa, porque tem muito a ver com pertencimento, Exatamente. com ordem, né? Tem muito a ver com esse equilíbrio. O pai Exato. lá em cima e de repente ele olha aqui numa mesma posição e falar isso e se empodera a criança, mas não empoderamento de vaidade, de arrogância, mas o empoderamento de falar, nossa, meu pai está comigo, minha mãe está comigo. Então eu posso ser quem eu sou amado pelo que eu sou, por quem eu sou, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Nossa, fantástico. Muito, muito bacana mesmo. O Carmen, sabe o Aí, que foi Mar, legal, ô Carmen? fala, Lúcio. Que na hora que o Diga. Anderson tava falando aqui, ele Ah, me emocionou quando ele falou do 7, ele ficou emocionado Foi. quando ele falou do 8. É um rapport muito Então esse legal. negócio é muito legal, porque realmente é aquilo que quando ele falou, eu fui lá na minha família lá atrás, ver como eu era observado. Né? A gente acaba se refletindo, a gente vê as coisas. Então são frases sistêmicas, assim como você disse, é muito forte. Então, para quem está assistindo a gente também, é legal. Eu acredito que todas as pessoas que estão assistindo a gente, cada uma, né, ali se identificou com uma frase também. Então acho que foi muito legal essa parte, sabe? Porque emocionou mesmo, foi muito forte. que bacana, gente. Muito legal, Anderson. Nossa, que bacana. Tem uma pergunta. Muito bom. O Lúcio, vai fazer um intervalinho? Como é que vai ser ou vamos Olha, direto? a gente tá Então vamos estourado, direto, né, né? de tempo, mas melhor a gente passar direto hoje. Vamos direto, né? Porque querendo ou não, já daqui a pouco já estamos finalmente, já estamos 18 Já horas aqui, está. Isso. já Aí tem uma estamos no, né? pergunta, tem uma pergunta aqui do S. César dizendo o seguinte, que nesse enneagrama, onde encaixaria entre o corpo, cabeça e coração, inclusive foi o que enquanto o Anderson estava dando a explicação, né, tinha aquele gráfico ali que ficou para a gente ver, o espírito, aí eu vou perguntar novamente, né, no enneagrama onde se encaixa o corpo, cabeça e coração, o espírito, pois sem aqueles três não teria certa confiabilidade. Não sei se o Anderson conseguiu entender a pergunta. Onde encaixaria O nesses espírito três nessa tríade. pontos o espírito? Eu respondo isso com tranquilidade, Marcelo. E é legal essa relação, porque na verdade as pessoas, numa tendência mais fechada ou limitada, é acreditar que a gente é só isso, mas é bom lembrar que nós somos almas tendo experiências em um corpo. Então, este corpo, quando se fala em corpo, ele é o nosso veículo de aprendizado. São as dores que nós temos, são a nossa maneira de sentir, porque um sente mais, um sente menos. Então, eu trago isso dentro da pergunta como eu sou, na verdade, o espírito, a alma que está aqui, tendo a experiência no corpo. Então, o corpo, ele está fazendo aqui para mim, às vezes, do meu objeto de aprendizado. Então, é o sentir na pele, é a maneira como você sente, a maneira como você enfrenta os seus desafios racionalizando. Então, é a maneira como você coloca seu corpo para defender os seus direitos. Então, esta tríade, ela é movimentada pelo corpo, sim, mas é a alma que é a essência dele. Então, eu entendo que a resposta seria essa. Nós somos o espírito que se manifesta nesta vida, ou seja, nessa conjuntura, usando o corpo. E aí, por isso é tão importante, aí se diz tanto, né, que a nossa aprendizado, tanta teoria lá em cima, em outros planos, você estuda, aí chega aqui e fala assim, nossa, o que eu fiz, né? Porque aqui a teoria na prática, e aí trazendo para a PNL, né, Miriam, mapa não é território, né, é bem isso, né? Então, assim, lá do outro lado, você faz um mapa e faz todo o planejamento, e tá toda aquela galera vibrando, os mentores. Vamos lá, que você vai conseguir, você lá, empoderado, né? Aí chega aqui a carne, aí vem os vícios, as vicissitudes, tudo aquilo que se tem, né, de inerente à vivência no corpo. E aí fala, cara, agora que a gente começa a ver. Então, Marcelo, eu entendo que é isso, que é pelo corpo que temos as experiências. Então não tem como mesmo desassociar. E tem uma coisa também, né? O espírito, na verdade, se a gente para pensar, ele ocupa todos esses três, né? Exato. O corpo, a mente e o coração, né? Porque o espírito sem esses três aí não tem as experiências, digamos, encarnatórias, né? Do dia a dia, o contato com as pessoas, os aprendizados, lidando com os desafios, né? De certa forma.
Eu trouxe a última formação que eu fiz, que na verdade tem um módulo ainda, mas foi incrível que a gente apresentou a conclusão de curso. Foi em terapeuta xamânico, e aí dentro das vivências e das experiências que a gente traz, a gente vê o quanto é importante transitar, Marcelo, entre viver a vida no mental, de conhecer as coisas, mas viver a vida sentindo. Então, dentro do xamanismo, cada medicina sagrada tem sua finalidade, mas, por exemplo, o que eles chamam a medicina do cacau, ela traz, tanto para o homem quanto a mulher, a experiência de sentir. E isso faz toda a diferença quando você traz uma percepção para alguém que realmente está sentindo o que o outro está sentindo. É muito além do rapport, é muito além da empatia, é você tirar da cabeça aquilo que faz sentido para você, que ela está vivendo, e realmente trazer para o coração, para o seu centro da sua alma aí, este sentido de falar, não, nós somos um ser em evolução. Então, diria o professor Hélio Couto gosta muito de falar isso, que a grande raiz dos males é as pessoas não perceberem que quando elas fazem mal para o outro, ela está fazendo para ela mesma, né? Para o trabalho de evolução. Então, e aí mais uma puxada de assunto para o nosso lado de pais com crianças, é entender que também a gente, como pai, dá tudo, não na grande maioria das vezes, a grande saída, né? Dá tudo que não se teve. Nós temos um compromisso ali. Então, é entender que este equilíbrio de sentir e estar realmente presente vai fazer a diferença, viu, Marcelo? Porque não existe como ter uma boa relação com um pai que é extremamente mental e um filho emocional, e sem que um dos dois não esteja disposto a conhecer o caminho do outro, né, Carmen? E se a gente fala disso, da relação do aprendizado que tem entre as duas almas, de um ajudar a outra a se lapidar, é justamente nesse sentido, de nós, pelo menos nós como adultos, termos a percepção e buscar. Bom, eu quero realmente isso, deixar aqui aquilo que eu vim para ajustar, e nós sabemos que dentro da família estão os grandes laços de reajustes. Isso não tem como negar, então é aquela hora que eu queria te matar, eu vou te abraçar, olha só que diferença, né? Então, essa percepção, quando a gente traz um pouco, então, sair do mental, ou a pessoa que é extremamente emocional, passar a ser um pouco mental, falar, calma aí, não dá só para sentir, eu tenho que analisar os passos que eu vou dar na minha vida, porque não é assim, casa comigo e seremos felizes. Então, são muitas coisas em que essa evolução da gente dentro do Enneagrama pode trazer a percepção. Legal, nossa, né? Muito bom. Muito, muito legal. Adorei. Tem mais pergunta aí, Marco? Sim, antes de eu entrar nas perguntas do pessoal, para complementar o que ele falou, você falou uma coisa importante que eu acho que talvez seja um ponto para ser discutido, né? Porque hoje nós estamos numa era de conhecimento, eu acho que até essa era do conhecimento já está indo para um outro campo, que eu falo que é a era do sentir, né? Porque o conhecimento ele vai muito para o nosso intelecto, né? E a era do sentir é a gente sentir as pessoas, sentir tudo aquilo que está ao nosso entorno, né? Trazer um pouco mais isso para o nosso coração, né? A gente fala numa linguagem mais mística, pode falar do chakra cardíaco. E como é que você enxerga a introdução do Enneagrama para as crianças e para os adolescentes dentro desse contexto de repente, ajudar eles a sentirem mais do que serem apenas meros seres intelectuais? Assim, não sei se você entendeu a pergunta. Hoje nós estamos muito no mental. Uhum. E a gente precisa sentir um pouco mais, né? A vida, as pessoas, a natureza. Como é que tu avalia isso? Uma das características atribuídas ao 9 o pacificador, não é por acaso, né? Que é aquele que gosta de unir todo mundo. Então, quando se fala nisso, por exemplo, os adolescentes, e aí você vê que você chegar para um que é da tríade do emocional, aquele extremamente emocional, que ele consegue, sem exagero, ele consegue se emocionar quando ele vê um cachorro com a pata quebrada. Falar para ele que sentir é um caminho muito importante, que o mundo seria muito melhor
se houvessem pessoas como ele, capazes de sentir a dor da pata de um cachorro. Por outro lado, pegar alguém que aí é extremamente mental e racional e que acha que, por exemplo, essa questão de sentir é pleno mimimi, é pleno conversa de que não tem o que fazer. Por exemplo, vamos pegar isso mais mesmo para o lado dos homens, né? A questão de ser machista, que negócio de sentir é para mulher, homem não chora, etc, etc. É trazer para essa pessoa, dentro dos movimentos, Marcelo, nós vemos ali que dentro das asas e flechas faz parte o movimento de evolução, quem está no corpo sentir, alguém pensar. Então, quando a gente traz um equilíbrio, é quando você consegue estar no corpo físico, tendo as experiências do mental e podendo sentir. É o equilíbrio. Essa é a grande síntese do Eneagrama. E por que o círculo dele é um todo? Porque quando nós conseguimos equilibrar um pouco e não sentir muito, e não só estar no corpo e viver só as experiências do corpo, as experiências físicas, materiais, aí não só planejar e passar a vida acumulando currículos e lendo livros. E aí a gente, eu vou sentir um pouco, para que isso que eu estudei serve. Calma aí. Eu gosto muito de uma frase, que agora eu não lembro quem é o autor, né? Mas que fala que no dia do juízo não vamos perguntar quantos livros lemos, mas o que fizemos. E eu que gosto muito de ler, né? Então, às vezes, sempre me pego com isso. Eu falo assim, e o que fizemos? Então, Marcelo, trazendo a resposta a isso, é mostrar para o adolescente que, primeiro, é importante ele entender que o outro sente mais, sim, que é a maneira dele ver o mundo, tá? E que não há nada de errado em ele sentir. É pelo menos o respeito, né? Aí o respeito é uma coisa que vai, né, além disso. Mas eu estou pegando só o exemplo de respeitar a individualidade do colega. E não bullying, etc., ou qualquer outra coisa que se leve. Mas é isso, é entender também quem sente muito, é falar assim, como alguém do racional pode passar perto de alguém que está com sede, com uma garrafa de água, e não dar a água. Eu não sei. Aí a gente já entra em não julgar, ou não julgamento. Então, se pelo menos cada um tiver a compreensão, o adolescente mesmo, tá? Do Eneagrama, que cada um vê o mundo pela sua lente, daquele momento que tem ali, a gente já consegue evoluir um pouco mais nesse sentido. E principalmente, Marcelo, porque eu vejo que adolescentes, eles vêm sim, tá? Com uma grande energia de transformação no mundo. Eu costumo falar que não tem nada de errado ele ver, e vou ser muito honesto com você, não importa agora a religião, o time, ele sente um alienígena aqui. Ele fala, cara, essa religião que me pregam não serve para nada. Esses valores que me pregam não me faz sentido. E aí há uma tendência, e a gente sabe que estatisticamente isso de suicídio de adolescentes, aí chamando a atenção nossa para pais, para ter atenção nesse sentido, mostrar para ele que há um sentido maior para isso, que está tudo bem ele sentir do jeito que ele sente. Só que é importante ele pensar também, colocar o corpo em movimento, porque essa tríade do Eneagrama e esses movimentos são um grande indício de nosso caminho de evolução. Entendeu? Então, essa parte ela é muito importante, da gente trazer para o adolescente essa percepção de que, olha, se isso aqui não faz sentido, você não precisa ter uma religião. É importante que você tenha uma ligação com o que você acredita, que está dentro de você e além de você. E aí você chame do nome que chamar. Ah, então eu acredito, porque eu costumo falar que, aí é uma crença minha, mas tudo bem, que quem não acredita em nada superior a ele não acredita nele mesmo. E aí? E aí o que você vai fazer como você não acredita em você? Então, essa questão da percepção, acredito que é fundamental para a gente, como pais, conhecer esses movimentos, do quanto é importante ter as experiências do corpo, ter as experiências de racionalizar e colocar, sim, os pés no chão, que na hora que é para colocar o pé no chão, que nós vivemos no mundo físico, não adianta mentir, né? Por mais que é gostoso a gente ter as experiências espirituais, mas a gente vive no mundo físico, e acessar o coração, que aí, para mim, temos grandes exemplos dentro do espiritismo, em outras religiões, de o quanto acessar o coração faz a diferença. E quando a gente pode fazer um mundo melhor com isso, né?
Com certeza, Muito muito bom. bom. E ó, já Vamos estamos lá. nos finalmente, Anderson. O programa que passa muito rápido. Já são 6h15, né? Então já E o voou assunto, aqui o como é muito tempo. bom, né? A gente se Pois empolga é, aqui, né, vai. Carmen? É É verdade. Com verdade. certeza, a gente acaba indo direto. Tem a participação aqui da Mara Souza, dizendo o seguinte: assunto muito interessante, de grande ensinamento. Ela está falando que o plantão dela está puxado, vai assistir quando chegar em casa. Gratidão sempre a vocês. Então, só lembrando, né, pessoal, que essa live fica disponível depois aqui no canal da Rádio Vivência Espírita. Então, aí o que eu sugiro além de você deixar um like aqui para gente, você também se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Depois você pode pegar essa live aqui e compartilhar com amigos, conhecidos, para que todos também possam ter acesso a esse tipo de conhecimento que é bem interessante. E tem uma pergunta aqui do Aécio, que é o seguinte: como agir no inconsciente de uma criança ou adolescente, sabendo que o inconsciente age indiferente aos conhecimentos adquiridos desses? Eu vou dividir aí em 2 pontos pelo que eu já busquei como base, tá? Nós temos o primeiro estado Tá. do sono da criança, e que é aquele primeiro estágio dele, nós já temos comprovações científicas que as conversas que se tem ali, embora seja dormindo, elas são muito mais sentidas e experienciadas pelo inconsciente dela. Então, alguns comandos, dependendo, vamos falar da primeira infância, né? Você consegue sim, com a criança dormindo, e dar esses comandos. Por exemplo, esses que eu falei, né? Falar para ela o quanto ela é importante. Então, você está ali conversando com o subconsciente da criança. Isso aí eu acredito que é uma ferramenta que eu já experimentei. E aí dentro do Espiritismo até, de outros estudos que eu fiz, eles falam que inclusive, dependendo da afinidade que você tem, pedir conselhos, porque ela vem com essa possibilidade, elas têm ainda, a gente sabe que tem essa ligação maior, né? Então, de repente, fala assim, olha, você conversa, transmite aquele amor mesmo para a criança, né? Sair um pouco do racional e realmente entrar nesse sentido e conversar, olha, o que eu agora, como pai, posso fazer de melhor para você que veio como meu filho? Qual a nossa experiência? O que você ainda espera de mim? E ficar atento, que a resposta às vezes vem. Às vezes a criança no dia a dia, pai, eu queria que você brincasse comigo agora. Aí fala assim, tá vendo? Era isso. Entendeu, Marcelo? Então, neste ponto da criança, é trazer essa percepção. O adolescente, e minha filha tem 24, então não passou muito, minha filha mais velha tem 24, então não passou muito ainda dessa fase. E eu diria que, assim, é aquilo que eu falei na outra pergunta. Tem a questão da rebeldia, que eu acho que está tudo certo, a questão da rebeldia, porque é ajudar a canalizar o que não concorda para aquilo que quer. Primeiro, como adolescente, o que eu quero? Eu não concordo com o mundo do jeito que está. Perfeito, tá certo não concordar. O que você quer? Um mundo melhor? Opa, já melhor. E o que você pode fazer dentro do que você, como adolescente, tem de possibilidades para que você tenha esse mundo melhor? Eu posso apenas, ou eu tenho uma capacidade maior e vou fazer um blog ou um canal no YouTube que eu coloque as minhas ideias e expresse, ou vou trabalhar numa ONG, ou seja, então, Marcelo, é como a gente chega aí na fase da adolescência, na transição entre a pedagogia, que é a maneira que a gente ensina para a criança, e a andragogia, que é que se ensina para adulto. E no ensinamento para adultos, primeiro ele tem que, muitas vezes, esvaziar alguma coisa que já não serve mais para colocar outra. Então, muitas vezes o adulto ele não aprende porque ele já está cheio de coisas que não faz sentido. E se ele não desapegar aquilo que não faz sentido, ele vai ter mais dificuldade de ter novas experiências. Lembrando que os filhos, eles são experiência própria, a gente não se aprende mais só falando, eles vão ver o que você está fazendo sim, eles vão ver a congruência entre o que você fala e o que você faz. E não adianta aí falar, não roube, você aí usar um sinal pirata ou qualquer outra coisa. Então, não adianta não, eles entendem muito de congruência mais do que se imagina. Muito bom mesmo, Anderson. Nossa, bacana esse assunto aí dá para ir longe, né, cara? Tempo, né? A gente adora. Nossa Senhora, que bacana. Bom, nós vamos então finalizando aqui, que já são 18. No meu celular é 18h18, no meu computador dá 18h20. Então, mas estamos já nos finalmente aqui. Então, eu vou pedir para você deixar teu contato, falar do seu livro, né, que você não falou ainda. Uhum. Tá?
eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é o Anderson Leite Terapeuta. Eu tenho o Anderson Leite Advogado, então, como eu falei, nós temos várias... graças a Deus, né, Marcelo? Nós somos várias personalidades, né? E está tudo bem somos isso. Várias facetas, né? Então. E o que para mim é muito importante... eu trouxe um livro, que é o Eneagrama... Deixa eu pegar. Este foi o que a gente lançou ano passado, Eneagrama para Treinadores, que foi dentro da nossa formação de treinadores, o que nós trouxemos de bagagem cada um de nós e de experiência para a prática. Então, isso foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. E tem o primeiro, que é o PNL para advogados, e também foi um trabalho que eu gostei muito, porque ele traz para a gente a visão da PNL e o quanto a gente consegue aplicar. Isso me deixou bastante contente em poder ver. Para vocês terem uma ideia, eu entendi por que eu me tornei advogado. Não só pela ancestralidade de buscar justiça e um mundo melhor, mas agora entender também as dores do advogado e poder levar para o colega advogado o que eu já aprendi sentindo as dores que ele sente. Porque também não ia valer, não basta ser advogado. Se você não passar um perrengue, né, Carmen? Aquele dinheiro que ia sair, não saiu. E aí? Não tem jeito. Então, é você saber que tudo que se passou, e aí eu já encaminhando para o recado final, tudo que nós passamos são as experiências, e o que a gente vai fazer com elas é que vai fazer a diferença. Então, ou a gente se coloca como vítima do passado, ou protagonista para aquilo que a gente quer, e nós escolhemos ser protagonistas de um futuro melhor. E o caminho é a educação. Eu estou trabalhando num projeto que eu entrego essa semana ainda, sobre PNL, é um livro, e o próximo vai ser focado em educação infantil e crianças, e é uma coisa que eu gosto muito, eu acredito, e é o que a minha alma chama para escrever. Então, a personalidade de escritor está muito forte esse ano, ela chegou chegando. Não, e é bom saber que a gente convida, quando lançar o teu livro aí de crianças, aí já vem para cá para a gente conversar. Sim, vai ser um prazer, porque, como eu falei, a criança não aceita você falar uma coisa e fazer outra. Ou você comprova ali, principalmente com o sentir, ou você mostra para ela o que você sente, ou não tem outra linguagem. Para mim é assim. Maravilha. Muito bom, muito bom. Fala, Luz, tem recado aí? Recadinho não, hoje não tem recadinho. Gente, gratidão a todos que participaram, Marcelo, Carmen, Anderson e todos que estiveram com a gente aí. Acho que foi mais uma tarde de muito aprendizado, que a gente sabe, nossa, para mim foi muito bom, assim, tá sempre, né, cada dia renovando, cada pessoa que chega aqui traz um assunto diferente, a gente vê que a gente tá aprendendo um pouquinho mais toda semana, então gratidão mesmo. Maravilha, Mar. Então, só para avisar que eu estou compartilhando aqui o Instagram do Anderson, né? Anderson Leite Terapeuta. Agradecer a todo mundo que participou junto com a gente. E lembrando, né, vai ficar gravado aqui, você pode compartilhar com amigos conhecidos. E agradecer ao Anderson, né? Que foi bastante interessante todo o assunto. Eu gostei muito. Eu confesso que eu vou pesquisar mais a respeito do Eneagrama, que eu acho que isso agrega bastante, né? E eu acho que é legal quem está assistindo a gente de procurar alguém que conhece, né? Fica aí o convite para procurar o Anderson no Instagram e, de repente, quem sabe já fazer um atendimento com ele para entender um pouco mais sobre o Eneagrama para o seu filho, para sua filha, ou até mesmo para si mesmo, para o autoconhecimento, né? Às vezes está precisando de um caminho, de repente é uma ferramenta bastante interessante para, de repente, corrigir a rota e seguir rumo à sua evolução, né? Então, muito obrigado, viu, Anderson, pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite, Gratidão realmente mesmo. Foi um prazer. E fica com o convite para você vir uma próxima vez. Certamente vai ser um prazer, porque essa questão novamente, eu já havia comentado com a Carmen isso, quanto a minha alma pede isso, sabe? E aí, quando eu coloquei o campo de possibilidades para esse ano, a resposta foi: faça o que sua alma pede, que o resultado vem. Então, eu só estou seguindo agora. Que maravilha. Que bacana, Anderson. Queremos agradecer também, quero te agradecer a presença. Legal que você foi aí no estúdio, que eu acho que é muito mais legal, né? Ir direto no estúdio, aí em São José, o Anderson é de Taubaté, mas que bacana você ter vindo aí, ter trazido esse conhecimento, que com certeza vai auxiliar muitas famílias, né?
porque acho que o Enneagrama é para a família, né? Então, acho que os pais têm que fazer, as crianças, adolescentes, enfim, até o bebezinho que vai chegar, né? Eu acho que é legal para que as pessoas se conheçam e realmente façam dessa vivência, dessa experiência de vida, algo realmente enriquecedor, né? Não que seja um castigo, brigas e nada disso, mas dá para melhorar tanto, tem tantas ferramentas, e essa é mais uma ferramenta fantástica, e podemos dizer terapêutica e espiritual, né? Porque querendo ou não, o Anderson falou de vários aspectos espirituais aí, e que dá para a gente, nossa, explorar muita coisa com relação a isso. Então, te agradeço, Anderson, com certeza você vai voltar, né? Próximo trabalho você vem aí, vamos falar desse tema, que eu acho que é muito importante. Então, a todos vocês que nos assistiram, mandaram as perguntas, queremos agradecer bastante. Boa tarde, Marcelo, Lúcio, Anderson. E a semana que vem, nós estamos no carnaval, né, gente? Hoje é sexta-feira de carnaval. Vamos tomar conta né, da sua pessoa, cuidado com aglomeração, cuidado com uma série de coisas. Aproveitem bem. E a semana que vem a gente volta com mais um programa Crianças do Século XXI. Então, até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira.